Olá, um grande abraço para você. Estamos chegando com mais um Poder Político. É a edição número 9 do Poder Político, tratando de jornalismo político, falando desse assunto tão importante para todos nós, nesse momento, né, em que todos nós estamos aí nos protegendo, nos precavendo em relação à Covid-19. Marcos Vieira, tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo jóia. Um abraço para quem nos acompanha. E é isso aí, a gente mantém as informações atualizadas sempre. Assim, no dia a dia a gente acompanha as informações em relação à pandemia do coronavírus, mas é bom que as pessoas tenham a ciência do que está acontecendo também no mundo político, Olisvaldo. Muito bem, Marquinhos, deixa eu passar um pouquinho aqui para você. Deixa eu colocar aqui. Eu esqueci de fazer isso antes, está aqui um pouquinho. Opa, aí para Valeu. você. Lucivan Machado, tudo bem, Lucivan? Tudo bem, Yuri, tudo bem, Marquinhos? Maravilha. Um abraço a vocês, um abraço a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês Um pouquinho aí novamente. também de álcool para você, Esfregar Lucivan, aqui, né? Um pouquinho aqui para mim. Paz. Tá aqui, ó. Nunca vi tanta higiene no nosso país como agora, né? Essa é uma prevenção, não é? Que você tem que fazer. Olha, entre os dedos, Oswaldo, ó. Entre os dedos, não esquece do dedão, tá? Tá, aqui, um pouquinho do pulso aqui também. A unha também, né? A Sabe como unha, que é a essa, unha, né? dá uma arranhadinha na unha para que o álcool possa penetrar também. Água, sabão, manter a distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas, né? Você evitar a circulação, evite a circulação. Nós Usar estamos, máscara, né? Máscara, tem gente agora produzindo máscara caseira aí, né? Em alta escala já, enfim. Tome cuidado com a máscara, se for aquela que você pode lavar, pode reaproveitar, não é? Tenha todos os cuidados, né? Tenha a orientação certinha para fazer isso. Se for aquela descartável, use só a recomendação, algumas para 2 horas, outras para 3, outras para 4. Né? Quando estiver com a máscara, não. Né? Esse é um erro que o pessoal tem cometido, né, Porque Marcos? você se contamina, né? Pegando Você da tem máscara. que tirar, você tira aqui, ó. Pegar aqui não vai adiantar muito, né? Tem que ser só no cordãozinho, né? Tirar, É isso, né? Isso. Então, tome todas as precauções, né, para que a gente possa passar por esse momento aí sem nos contaminarmos e sem contaminarmos as pessoas que estão próximas da gente. Antes de falarmos de política, só um assunto interessante de momento é que o prefeito vai interditar o local de ginástica, né? As academias ao ar livre. Aquelas que ficam nos parques, né? Já está definido, inclusive, um pedido do Ministério Público, né, doutora Sandra Mara Garbellini, então devem ser interditados esses locais. E já há uma observação em relação à frequência nos parques, porque se continuar exagerado da forma como está acontecendo agora, há uma possibilidade também de fechamento dos parques. Justamente. De evitar que as pessoas frequentem os parques, como o Parque Ipiranga, o Parque da Jaiara, entre outros, não é? Muito bem, vamos falar de política e o nosso assunto, nós falamos no programa passado sobre os vereadores que mudaram de partido durante a janela partidária aí no mês de março, e agora a gente vai falar das pré-candidaturas a prefeito. A gente fez uma continha rápida aqui, foram 14, né, Silvana? São 14 nomes, né? 14 nomes. Mas alguns são no mesmo partido. Né? 10 partidos, 14 nomes. Porque tem partido que tem 2 nomes, outro até tem 3. E a gente vai destrinchar um pouquinho, então, hoje, aqui com o Marcos e com o Lucivan, os pré-candidatos nesse momento, porque no primeiro programa que a gente falou desse assunto era um quadro, hoje a gente vai falar de um outro quadro, e talvez daqui uma semana, 15 dias, 20 dias, o quadro seja outro diferente. Então, Antes vamos falar hoje sobre isso. Só pegar a opinião de vocês aqui rapidamente, que eu li a semana agora recentemente, matérias falando do possível adiamento das eleições do mês de outubro. Existem 3 possibilidades. A primeira é manter a eleição normal em outubro, tudo isso devido à pandemia. A segunda delas seria a mudança para o mês de dezembro, que aí daria uma tranquilidade maior. E aí aquela que, na minha opinião, antes de vocês opinarem, é a mais inviável, seria unificar as eleições. Os atuais mandatários, inclusive no Legislativo, ficariam até 2022, e aí sim seria feita uma nova eleição, de vereador até presidente da República. Vocês acreditam que mudam essa data ou continua em outubro? Deu um passo, a gente teve um passo concreto do Tribunal Superior Eleitoral essa semana, que foi a ministra Rosa Weber, que é a presidente, ela nomeou um grupo de trabalho para acompanhar, para fazer uma avaliação diante da pandemia das condições materiais para a realização do pleito, inclusive com informações diretas dos TRS. Então a gente tem agora, de maneira concreta,
o TSE preocupado e tomando uma decisão em relação ao processo eleitoral, porque até então a gente preocupação tem, né? Preocupação e o estudo vai ser feito. Se tem o estudo, Orisvaldo, você concorda que tem a possibilidade então de mudar o entendimento, né? Óbvio, existe essa possibilidade. Eu acho que vai depender muito do desenvolvimento da doença daqui para frente, né? Para os meses de maio e junho principalmente. Porque vamos criar aqui um paralelo com o que aconteceu com as Olimpíadas. Por que as Olimpíadas não vão ser realizadas? Não só por causa da presença da doença, mas porque durante esse período de quarentena, os atletas não podem se preparar para a Olimpíada. Não é? Eu acho que com a eleição a gente pode analisar da mesma forma. Se houver um problema que dificulte a preparação de partidos e candidatos, da própria justiça eleitoral e da estrutura eleitoral para a disputa da eleição, se houver um prejuízo para essas linhas, para esses setores, fatalmente vai atingir a eleição. Eu, na minha opinião, vai ficar com a opção 2. Eu acredito que essas eleições não serão realizadas em outubro. Eu acredito mais para frente, vai ser em dezembro. Mas essa questão de passar unificação dos pleitos, eu não acredito. Vai mudar a regra do jogo durante a partida. Eu acho que pode até ter essa unificação mais para frente, mas desde que a regra seja feita antes do início do jogo. Nós já estamos terminando uma partida de futebol, já estamos nos 40 minutos do segundo tempo, que é o último ano de mandato. Você vai prorrogar por mais 2 anos? Não concordo. Mas em dezembro, sim. Eu acho que para outubro é muito difícil isso acontecer. Inclusive, Orisvaldo e Marcos, agora dia 6 de maio é o prazo final para habilitação. Por exemplo, você que não tem o título ainda, quer votar, já tem 16 anos, quer votar, pode tirar o título. Você que quer transferir o seu título de Anápolis para uma cidade anterior ou vice-versa, você que morava na Jaiara, votava no Escola da Jaiara, hoje mora lá no São João, quer transferir o seu título para uma escola do São João para ficar mais próximo da sua casa, é até 6 de maio. E eu questionei agora recentemente a chefe de cartório aqui da cidade, como que isso vai ser feito uma vez que os cartórios estão fechados e esse atendimento, por exemplo, do alistamento, precisa da questão biométrica, tem que ser presencial. Sabe qual foi a resposta? Não sabemos ainda. Nós estamos aqui perdidos, sem saber o que fazer. Pela determinação, os cartórios ficam fechados até o dia 30 de abril. Porém, essa mudança, esse alistamento, só pode ser feito até 6 de maio. Você acredita que a Justiça Eleitoral vai ter condições de atender todo mundo? E se tiver que atender todo mundo presencialmente, não vai ter aglomeração? Levando em conta. Então vai ter que mudar essas datas, gente. Olha uma outra questão prática. O dia da votação, por exemplo, que aglomera pessoas, vai ter que pensar, vai fazer em um único dia? Não, isso, vai fazer em Marcos. 2, em 3? Antes da votação tem a convenção. Convenção é festa. Convenção é o momento em que todos os pré-candidatos se reúnem para poder definir, nós vamos apoiar quem para prefeito, nós vamos ter prefeito, nós temos aqui 50 pré-candidatos a vereador, nós vamos ter que selecionar 35, vai ter que ter aglomeração. Isso é agora em julho. Uma coisa você pode ter certeza, a gente está entrando já naquele pico da disseminação da doença, nós vamos viver agora o momento mais difícil. Mas você pode ter certeza, mesmo depois que passar esse pico, até o final do ano, a gente vai ter que tomar precauções. Isso. As precauções elas não vão ser desnecessárias. É aquilo que falou assim, vai chegar lá final de maio, estralo dele, acabou o vírus. Não, outra coisa, assim. Um outro fator que seria decisivo também para o processo eleitoral foi a decisão da Justiça Eleitoral de destinar os quase 3 bilhões que são destinados aos partidos políticos, ao fundo partidário, fundo eleitoral, para aplicação no coronavírus, quer dizer, tirar aquele dinheiro dos partidos e aplicar no combate ao coronavírus. Rapidamente o Senado, o Congresso Nacional se articulou, recorreu da decisão da Justiça no STF e o STF acatou o pedido do Senado e os 3 bilhões continuam destinados aos partidos. 2 bilhões e 800 milhões, quase 3. 2 bilhões e 900 mais ou menos. Então, se esse recurso for retirado dos partidos mesmo, para aplicar no combate ao coronavírus, você pode ter certeza que esse vai ser um fator também muito importante até nesse processo de possibilidade de adiamento das eleições. Porque os partidos não vão ter dinheiro para fazer campanha. E quando a gente fala em campanha, qual que é a principal palavra que o candidato fala? Eu vou para o corpo a corpo. Pode fazer corpo a corpo? Imagina você chegar a pedir voto, sim, né? Pedindo voto com o cotovelo, né? O candidato tem que chegar a sentir o cheiro do povo, o suor, abraçar agora no cotovelo. Não dá, né? Mas então vamos lá, nós temos agora 14 pré-candidatos a prefeito em 10 partidos.
progressistas com o prefeito Roberto Naves. Eu nem coloquei o pré-candidato à Coronel Adailton, reeleição, porque eu não vejo ele como pré-candidato a isso. Vamos considerar o Coronel Adailton? Vamos considerar o 15º? Então 15, porque então. ele não retirou ainda o nome dele. Então, né? Coronel Adailton. Ele não retirou o nome dele. Né? Se lá no final vai ter sucesso ou não, é uma coisa, mas como ele não retirou oficialmente, né? Ele não retirou, né? Não, o nome dele. Então vamos coloca. considerar o Coronel Adailton, né? No Progressistas, De forma democrática, né? E o Coronel Adailton, então sobe para 15, né? 15. Antônio Gomide, do PT, Valeriano Abreu, do PSL, José de Lima, do Patriotas, Edson Tavares, do PRTB, Humberto Evangelista, do PSD, Jorge Bezerra e Robson Guimarães, no DC, Márcio Correia, no MDB, Cândido Filho e Círio Miguel, no Podemos, João Gomes, Samuel Gemos e Ridoval Chiarelotto, no PSDB. São 15 pré-candidatos em 10 partidos. E aí tem um fato que chama a atenção, porque o Ridoval Chiarelotto, recentemente, ele concedeu entrevista dizendo que seria sim pré-candidato a prefeito, mas não seria pelo PSDB. Inclusive, ele chegou a negociar com o PL, que hoje o PL já fechou com o prefeito Roberto Naves. O PL hoje faz parte da base aliada do prefeito Roberto Naves. Então, o Ridoval Chiarelotto sairia do PSDB para ser candidato do PL. Ele não deixou o PSDB, conversei com ele recentemente, continua no PSDB, e ele diz o seguinte: o Marconi Perillo, ex-governador do estado de Goiás, palavras de Ridoval Chiarelotto, quer que eu, Ridoval, seja candidato a prefeito de Anápolis pelo PSDB. Só que aí o João Gomes, ex-prefeito, também tem o mesmo discurso, que ele tem uma ligação com o Marconi Perillo e que Marconi Perillo também pede a ele para que ele seja candidato a prefeito pelo PSDB. Ou seja, teria convenção lá no PSDB. Deve ter convenção, acredito que sim, né? Não sei também, fala-se muito do Samuel Gemos, o médico, né, que é o presidente do partido do município, como vice de Márcio Correia no MDB, mas aí não sei se a direção estadual do PSDB aceitaria uma proposta como essa, mas seria um sonho de consumo, tanto para Márcio Correia, tanto para Samuel Gemos. Agora, não sei se pessoalmente vai conseguir fazer isso, né? Para a gente dar uma passada aqui, partido por partido, vamos lá então. O Luciano falou... Essa questão do PSDB, só para concluir, Orisvaldo. Então vamos começar pelo PSDB aqui então. João Gomes, Samuel Gemos e Ridoval Chiarelotto. Questão de sobrevivência do partido, na minha opinião, um lançamento de candidatura a prefeito. Perdeu os 3 vereadores, é um partido que a gente vê que deu uma desarticulada, perdeu força com o ex-governador Marconi Perillo fora do cenário de Goiás, ele não está nem morando em Goiás, então o PSDB, em termos de sobrevivência, ele precisa lançar uma candidatura, porque senão vai enfraquecer demais para o processo que vem, que é fundamental, que é 2022. Eu conversei recentemente com o Tucano, e ele, lamentando a perda dos 3 vereadores, que os 3 vereadores do PSDB migraram para outros partidos, e aí ele disse que se o PSDB conseguir eleger um vereador na próxima eleição agora, ele está feliz. Tá? Eu também acho que o PSDB vai ter muita dificuldade. Eu não sei, sinceramente, eu não vi a chapa formada do PSDB. Eu não sei quem continua filiado e que é candidato. Agora, então não tem como analisar se tem chance ou não. Mas fizeram tá bom demais. Não sei se vocês concordam. Eu acho que a saída dos 3 vereadores já foi um sinal de que o partido não estava bem. Porque se o partido estivesse bem, se estivesse com uma chapa boa, competitiva e aquela coisa toda, eles tinham permanecido. Não permaneceram por quê? Porque não vislumbraram no partido uma boa possibilidade de eleição. Pois é, e aí lançando... Ou não? Concordo, mas assim, a eleição majoritária salva no sentido de que o PSDB, por exemplo, se ele tiver alguém que tenha, seja combativo ali na disputa da chapa majoritária, o PSDB tem deputado para participar de debate, ele vai cumprir as cotas para estar na mídia de maneira presente. Então, a sobrevivência passa por um lançamento de uma candidatura. Se não lança, na minha opinião, aí sim. Mas eu vejo muita dificuldade aqui dentro do PSDB também. Qualquer um que seja candidato, vamos lá, que seja João Gomes, vai ter apoio do Ridoval Chiarelotto? Quando eu falo Ridoval Chiarelotto, não só o Ridoval, mas o grupo que está ao lado de Ridoval. Não, se for vice-versa? Eu já digo para você, se for um, não tem apoio do outro. Não tem, o PSDB de Anápolis historicamente mostra isso. Na eleição passada, Carlos Antônio foi o candidato a prefeito pelo PSDB. Ele teve apoio do PSDB de Anápolis? Não teve. Da militância, não. Então eu cito aqui, eu estou falando Ridoval, se o Ridoval for candidato, eu acredito que o grupo de João Gomes não o apoia, mas vice-versa. Então, mas entre os 3, quem hoje teria mais possibilidade de ser escolhido candidato? Teoricamente. Eu acho que João Gomes. Eu acho que João Gomes.
É o que mais está efetivamente como político na cidade de Anápolis, já recentemente era prefeito. Sim, historicamente, assim, você observa isso nas eleições. Historicamente, tem mais chance quem tem o diretório na mão. Sim. Que é o Samuel Gêmeos, então. Quem tem o diretório na mão tem Não, mais quem chance. tem o diretório na mão, ele é o presidente do partido e tem o respaldo do diretório estadual. Entendeu? Samuel Gêmeos. Então, Se analisar por esse lado, é verdade. Assim, pragmaticamente analisando, na minha opinião, o Samuel Gêmeos, que tem o diretório na mão, tem, na minha opinião, as maiores chances. A não ser que ele, né, que ele diz, não quero, não vou brigar por isso. Não quero e vou apoiar o Ridoval, não eu quero e vou apoiar o João dois. Gomes. Eu acho que caminha mais para isso, Eu concordo com o Orisvaldo. Concordo, não tinha olhado por esse lado. Mas pode caminhar para esse lado. Pode o também. Samuel Gêmeos parece que não vai ser candidato, ele não tem manifestado. Eu acho o seguinte, a pessoa quando ela é candidata, ela bate o pé, sou candidato e vou até o fim, já estou articulando, já não vê isso, né? O Podemos tem Cândido Filho e Círio Miguel. O Podemos vai ter candidato a prefeito? Rapaz, se não tiver, vai ser uma decepção muito grande, porque o que o Cândido Filho, o Círio Miguel e o deputado José Nelto pregam e dizem, falam que vai ter candidatura própria, é uma coisa incrível. Agora, como que vai surgir? O Círio Miguel, que agora assumiu a presidência do partido... Pois é, o Podemos teve uma intervenção, ou não? Não chegou a ser intervenção, não chegou a ser intervenção, não. O Frank resolveu deixar, o Círio Miguel assumiu. Na política eles chamam isso de fazer a gata parir. A gata parir. Ele viu que não tinha mais espaço então para ele. Porque, vamos lá, né? A verdade, quem estava articulando para o Podemos não ter candidatura própria e apoiar Roberto Naves era o Frank Boniek, que era o presidente. A visão dele até que não era ruim, não. A visão dele, o que ele nos concedeu em entrevista, ele disse, ele fala o seguinte, a chance de conseguirmos eleger o nosso candidato a prefeito é pequena. Análise dele, gente, não eu que estou dizendo isso. Eu acho que não, era inviável, não conseguiria. E se tiver candidatura própria, eles não conseguiriam formar uma chapa forte a vereador. Então a chance de não eleger nenhum vereador também era grande. Ou seja, o partido poderia desaparecer na cidade. Então essa era a visão dele, mas não deu certo. Mas segundo o Círio Miguel, que agora é o presidente, vai ter candidatura própria. É uma pesquisa, até já estava sendo feita, não sei se já foi concluída, não sei se é saber quem tem mais votos, enfim, quem tem menos rejeição dos dois. Seria através dessa pesquisa definido o nome do candidato. E mais, segundo ele, tem uma chapa de vereadores competitiva sim. Eu também não conheço essa chapa. Bom, o MDB tem Márcio Correia, está sozinho. E aí? O MDB é o outro que eu acho que é um partido que eu não... Sinceramente, eu não vi a articulação para o tamanho do que o partido é, a gente já falou sobre isso aqui, e não vejo também aquilo que a disposição do Dr. Márcio em ser candidato. Não, mas aquela mosquinha azul picou ele. Mudou. Está dizendo? Está mudando? O discurso mudou? Mudou. Pode até ser que não. E ele diz também o seguinte, que ele tem total autonomia no partido. Quem vai definir aqui é o ele fala isso, porque em eleições passadas teve intervenção de nível de Estado, que chegou e falou, não é para ser assim, não é para ser daquela forma. Mas ele fala que dessa vez não, quem está articulando é ele com o seu grupo e pode ter sim. Fala-se muito... Embora eu acredite que no âmbito estadual eles vão influenciar sim. Mas se influencia, porque já pensa em 2022, né? Por exemplo, fala-se do Márcio Correia ser candidato a prefeito, o Samuel Gêmeos ser o seu vice, mas também existe a articulação existe, isso é fato. Se vai acontecer, eu não sei. Falam muito do MDB indicar o vice de Antônio Gomide, do PT. E o nome, que seria, sabe qual seria o nome? Já estão articulando para isso? Miriam Garcia, que hoje está filiada ao MDB. É um nome, mulher, já foi vereadora, política, evangélica, Antônio Gomide católica, encaixaria direitinho aí. Então já existe também um grupo ali movimentando para que o MDB indique a Miriam Garcia como vice de Antônio Gomide. Ex-tucana Miriam Garcia. Ex-tucana. Agora no MDB, vice do PT. Marquinha, dinâmica política. O DC tem Jorge Bezerra e Robson Guimarães. É uma chapa meio que... Eles estão fundamentando essa chapa no movimento comunitário. Né, nas associações de moradores. Acreditam que uma chapa com esse perfil teria, né, um apoio popular maciço. Né? É uma construção de espaço, né? E assim... E o Jorge Bezerra é aquele que se colocou como pré-candidato há um bom tempo e manteve, né? Tem se mantido como pré-candidato do partido. Eu acho que há uma grande possibilidade. Eu enxergo uma possibilidade do DC lançar candidatura. Teve gente também
gente que é bolsonarista. O Sargento Pereira foi para lá? Foi para lá. Então, sabe? Então, foi para ser candidato a vereador lá também, depois da encrenca entre Caiado e Bolsonaro. Então, os bolsonaristas deram uma afugentada dos democratas aqui na cidade também. Foi e mesmo. aí eu acho que aí vejo uma possibilidade. É óbvio que corre por fora, porque é um partido menor e um nome que não é tão conhecido do que esses que são aí mais cabeças, mas assim, eu acho que tem a possibilidade de lançamento. E o Robson é o do homem das plantas, né, das mudas, que distribui mudas por aí. E aquela questão também, a Anápolis tem segundo turno. Então, nós não vamos conseguir ali, porque é complicado, né? Pode mudar. Antônio Gomide, quando foi eleito, tinha 2%. Roberto Naves, quando foi candidato, ele tinha lá 1% e conseguiu ser eleito. Pode ser que isso ocorra também. Mas é a questão do segundo turno. Eu não consegui aqui no primeiro turno, mas lá no segundo turno vamos negociar. Negociar, o que eu quero dizer, gente, conversar, dialogar para que eu possa dar o apoio a você no segundo turno. Humberto Evangelista, no PSD, Edson Tavares, no PRTB, José de Lima, no Patriotas e Valeriano Abreu, no PSL. Esses partidos, com esses pré-candidatos únicos, eles vão lançar candidatos? Ou, assim, o Valeriano Abreu eu sei que vai ser candidato, isso já está bem definido. Zé de Lima o também. Zé de Lima não vai deixar de, né, só se o Patriota não abrir para ele. Edson Tavares e Humberto Evangelista são as observações. Eu não tenho nenhuma dúvida, para mim os 4 são candidatos. E aí tem um fato que chama atenção. Humberto Evangelista, Edson Tavares e também, não só os dois, né? Eu ia dizer o Valeriano, não, os dois, até poucos dias atrás, estavam no mesmo partido que é o PSL, que hoje tem o Valeriano como PSL, né? E agora desmembrar cada um para o seu canto. Eu né? também concordo. Pelo que tem dito, o Edson Tavares e Humberto Evangelista, eles são candidatos. Já está definido. Eu acho que são os 4 nomes que entram aí também na tentativa da tal da terceira via, né? Que fala-se muito. A gente tem o candidato da situação, que obviamente é o prefeito, aquele que é o maior antagonista, que no caso aqui na cidade seria o candidato do PT, e entre esses 4 apareceria a terceira via. E eu deixei por último aqui o PT e o Progressistas, justamente para fazer essa pergunta. Nós ainda continuamos com aquele quadro de polarização no processo sucessório em Anápolis? Está polarizado ainda? Eu acho que sim, Urisaldo. Não sei se o Luciano concorda, mas eu acho que sim, porque primeiro, a candidatura óbvia do prefeito. E aí, quando você fala de quem vai rivalizar, quem vai contrapor, sabe? Até mesmo aqueles que cuidam da candidatura do prefeito, aqueles que estão por trás ali, que é o grupo dele político, a preocupação maior tem sido a candidatura do PT e nesse momento colocar a candidatura do Antônio Gomide. Estamos longe ainda das eleições, muitas coisas podem acontecer, mas eu não vejo outra situação, outro cenário, essa polarização. Gomide só não é candidato em questão da saúde, né? A gente não sabe como que ele está, mas ele estando bem de saúde, ele é o candidato natural do Partido dos Trabalhadores e vem para a disputa como o principal adversário do prefeito Roberto Naves. Ponto. Pode ser que haja alguma mudança, uma terceira via. Nesse contexto, desculpa, Luciano, talvez um adiamento de eleição nesse momento, nesse contexto, seria bom para o Gomide. Favoreceria mais o Gomide, para se recuperar bem para uma disputa, não é? Seria talvez o maior favorecido no processo. Agora, aí o caso, é porque o futebol, o esporte sempre dá zebra também, né? Tem aquele favoritaço lá. Então, nesse momento, os favoritos para ir para o segundo turno, que eu não acredito em vitória no primeiro turno de ninguém, nem do prefeito, nem de Gomide. Segundo turno seria Roberto e Gomide. Aí seria aquela questão da articulação para buscar o apoio dos demais que foram derrotados no primeiro turno. Então já tem que começar a vislumbrar isso. Se fosse hoje as eleições, né? Mas repito, daqui 6 meses muita coisa pode acontecer. É buscar o apoio para o segundo turno. E lembrando assim, se você olhar a eleição passada, Roberto e João Gomes que realmente eram no início do processo eleitoral os cotados para chegar no segundo turno. Você tinha Pedro Canedo disputando, tinha Carlos Antônio disputando, você tinha nomes aí que as pessoas falavam até mais em relação a outros. Mas no final das contas, João Gomes e Roberto disputaram o segundo turno. O desafio agora nessa eleição é se vai aparecer alguém que vai superar um desses dois. Não é?
Será que vai a chamada terceira via ou uma outra opção, sei lá, uma alternativa? Sempre fica essa discussão nos bastidores aí em relação à política. Pois é, interessante. A eleição passada dá uma lição importante para quem vai disputar mandato agora, porque a gente pode lembrar bem, o candidato era o João Gomes, candidato à reeleição, e naquele momento, antes de começar o processo eleitoral, o Roberto Naves ele vinha inclusive com alguém que era do grupo que apoiou aquela eleição. O PTB apoiou a candidatura à reeleição do Antônio Roberto Gomide, e aí ele vinha como um grupo que desgarrava, inclusive gente que tinha sido secretário estava indo para o grupo do Roberto. Só que o Roberto fez uma coisa importante, ele conseguiu se colocar na eleição como o principal antagonista daquela administração. Aí ele polarizou para ele, trouxe a polarização para o lado dele. Eu acho que é essa a lição que fica para quem... Ele conseguiu emplacar aquela estratégia. Por meio do pessoal do staff dele e pesquisa, ele identificou que ele poderia ser a figura antagonista, aquele que está no poder. Isso aí que faz com que o sujeito consiga se sobressair na eleição. Porque também, se ele deixar lá a polarização e ficar fazendo um debate contrário aos dois que estão lá em cima, às vezes ele não consegue nada. Nós já vamos terminar, né? Mas assim, eu penso que nessa eleição agora, quem está tentando assumir esse papel aí é o Valeriano, de antagonista de um dos lados, né? Aliás, o Valeriano ele é antagonista aos dois, tanto a candidatura à reeleição do prefeito Roberto, quanto a candidatura do PT. Ele é um antagonista 100%, a qualquer um dos dois que estão polarizando aí, não é? Mas vamos embora, né? O nosso tempo já acabou. Lucivan, um pouquinho aí. Nozinho aqui, peraí, vai lá. Marquinhos, um pouquinho aqui. Né? Não vou colocar aqui na mão do Cristiano, nem do Leandro, nem do Geraldo aqui, mas eles estão aqui acompanhando. Daqui a pouquinho eles vão passar o álcool gel, não é? Um abraço à galera da iLive Produções. Muito obrigado, né, à iLive pela produção desse nosso projeto, desse nosso programa, e a gente tem recebido tantos elogios, né, do layout, da qualidade de imagem, de som, de edição do nosso programa. Isso tudo a gente deve à iLive Produções, tá certo? E a gente passando aqui o nosso alquinho. Marquinhos, como é que faz para poder se inscrever lá no nosso site, acompanhar aí a nossa programação? É importante para a gente que a pessoa se inscreva, que a pessoa compartilhe, para que ela ative as notificações no sininho para receber... Lá no YouTube? No YouTube. Toda novidade que tiver no nosso programa, a pessoa recebe lá na hora para acompanhar o processo eleitoral, acompanhar o que acontece na cidade de Anápolis. Essa é a proposta do nosso jornalismo. Valeu, Marquinhos. Um abraço. Valeu, Lucivan. Valeu, um abraço. Valeu, Cris. Valeu, o Leandro. Valeu, o Geraldo. Valeu a toda a galera da iLive. E a você que está ligado com a gente. Um abração. A gente volta numa próxima oportunidade com um novo Poder Político. Valeu.